aos nossos irmãos aqui pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma mensagem do Evangelho da Graça de Deus, que será ministrada nessa hora. Em poucas palavras, mas que com certeza irá surgir ou fará um grande efeito na sua vida. Glória a Deus. Em Romanos 7, 25 diz que nesse novo pacto, no tempo da graça, servirmos a Deus com a mente, servimos ao Senhor com a inteligência e não com a carne. Porque da carne só se tira o zelo, e esse zelo, ele permanece nas nossas vidas. Nós que estamos em graça, o zelo pelas coisas de Deus permanece. Dependente de que você saiu ou não da religião e veio para a graça, esse zelo, ele vai continuar. Mas é um zelo com entendimento, que antes não tínhamos e hoje temos. Por isso que Romanos 7, 25 diz que não se serve a Deus com a carne, se serve com a mente, com inteligência. Romanos 12, verso 1 ao 2, vai dizer que o culto a Deus tem que ser o quê? Racional, com inteligência. Glória a Deus. E que nessa manhã nós iremos adorar a Deus, cultuar a Deus com o nosso culto racional. O Jesus de Nazaré dizendo à mulher samaritana, ele disse que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade, e não pela carne, porque a carne não agrada a Deus, a carne não louva a Deus, e sim o espírito, o homem interior que está dentro dessa carne. Amém? Glória a Deus. Nessa manhã, ou melhor, nessa hora, nós temos uma mensagem da graça de Deus para a sua vida, onde temos por tema: desprezado pelos homens, acolhidos por Cristo. Todos nós já fomos desprezados, sim ou não? Sim. Quando vivíamos lá na religião, no sistema religioso que chamamos de igreja evangélica, quantas vezes você tem sido desprezado pelos homens? Quantas vezes? Se fosse contar, com certeza pegaria ali um caderno de 12 matérias e iria encher todas as páginas, as vezes que você e eu fomos desprezados pelos homens. No momento em que eu e você não fazíamos aquilo que eles queriam, de acordo com aquilo que estava ao estatuto, você era ou não era desprezado? Sim, era. E nós vamos ler nessa manhã, para dar início a essa explicação do tema que está aqui nessa hora. Mateus, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 3. Leia comigo. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou curado da lepra. Glória a Deus. Eu e você conhecemos uma doença que está em nossos dias. E como muitas outras, ela é uma doença que não há cura. Possa ser até que há um remédio para que venha amenizar
o sofrimento da pessoa que adquire essa doença, chamada de AIDS. Todos nós conhecemos. Assim como a AIDS em nossos dias, a lepra antigamente era uma doença terrível que não se encontrava cura para a mesma. E todas as pessoas que contraíam essa doença, o sacerdote da época, eles tiravam essa pessoa leprosa, infectada, da sua cidade, da sua casa, da sua família, e levava essa pessoa para uma comunidade onde tinha outros leprosos, outros infectados. E dessa forma, a pessoa, como disse, era desligada do lugar em que ele vivia, no meio da sua família. E dessa forma, esse homem, ele foi desprezado por aqueles da sua época, principalmente pelo sacerdote, que eram tidos como homens de Deus. Não existia outra solução a não ser levar essa pessoa para esse lugar. Contudo, quando o leproso implorou que Jesus o curasse, o que ele fez? Diz o texto que ele, estendendo a mão, tocou e disse: seja limpo. Desprezado pelos homens, mas acolhido por Cristo, aceito por Cristo. E assim estávamos eu e você, quando fazíamos parte, como disse, do sistema religioso, onde éramos desprezados e na maioria das vezes humilhados, por meio da manipulação, da mentira, do engano, porque fazíamos com zelo, mas não tínhamos o entendimento que hoje temos. Por essa forma é que hoje não mais nos tornamos prisioneiros de homens. Cristo, com a sua graça, Ele nos libertou. E somos pessoas que devemos viver mediante a essa liberdade, não se deixando levar mais por rudimentos nem ordenanças baseadas em estatutos criados por homens. Nosso espírito é livre, somos pessoas livres. Deixamos de ser desprezados por líderes religiosos que diziam ser homens de Deus e que eu e você deveríamos viver baseado naquilo em que eles ensinavam. Mas hoje, em graça, quem nos guia é o Espírito. É o Espírito que habita em você. É o Espírito que te guia, que te ensina, que te aconselha. É o Espírito Santo que é permanente na sua vida. Ele não é transitório, ele é permanente. Dependente do que você venha praticar na sua carne, ele permanece para a vida eterna, porque ele habita no seu espírito e não na sua carne. Como disse, essa carne só é um veículo para que esse espírito ele habite e permaneça em você. Enquanto esse corpo terrestre existir, esse espírito ele irá habitar em você. Glória a Deus. E esse homem que adquiriu a lepra, ele foi desprezado por homens da sua época. Ele foi jogado em um lugar distante do amor, do carinho, do aconchego, do calor da sua família, dos seus amigos. Sem ter a oportunidade de, talvez, alguém criar uma situação para que ele tivesse um sofrimento a menos, não uma cura.
mas que ele viesse a ter um sofrimento a menos, e que seu astral, a sua vida, a moral, ela viesse crescer por estar perto daqueles em que ele amava. Mas o texto diz que o sacerdote tirou ele e levou para um lugar onde não tinha ninguém que pudesse o amar. E foi assim que aconteceu comigo e contigo quando estávamos no sistema religioso. Quando a graça de Deus ela nos alcançou, fomos tirados de um local onde os homens ditavam aquilo que deveríamos fazer. E viemos para a graça, para sermos livres, para adorarmos o Senhor em espírito e em verdade. Porque Deus procura esse adorador, que o adore em espírito e em verdade. E a graça de Deus, ela passou a ser uma graça acolhedora em nossas vidas. A graça, ela nos acolhe a todo tempo, a toda hora, a todo momento de nossas vidas. Nos momentos de desespero, de aflição, de pensar em desistir, Deus, por meio da sua graça, Ele nos traz uma palavra de ânimo. Ele nos levanta, Ele nos ergue. Ele nos faz olhar para o alvo que é Cristo e não o homem. E dessa forma nós crescemos e desenvolvemos no Evangelho da graça de Deus. E moralmente, como homem natural que nós somos, ganhamos força para prosseguir adiante em nossas vidas. Porque a graça de Deus, ela tem sido acolhedora, e não uma graça acusadora. A graça em que nós estamos, ela é acolhedora, e não acusadora. Porque quem nos acusava, quem era? O sistema religioso. Guiado por homens, por líderes, que se diziam ser um Deus na sua vida. E nós acreditávamos e seguíamos esses homens. Eu, por exemplo, 18 anos, era zeloso naquilo em que eu ensinava. Era o professor da escola bíblica dominical que defendia o dízimo, a unção, o batismo nas águas, a ceia. E ai de quem se levantasse para ensinar contra aquilo na classe em que eu ensinava. Ai daquele. Eu fazia por zelo, mas eu não tinha o entendimento que hoje eu tenho. E quando você leva esse esclarecimento, esse entendimento, na vida daqueles que ainda estão presos no sistema religioso, eles lhe ignoram e lhe desprezam. Aleluia. Mas a graça de Deus, ela nos acolheu. Em Efésios 2, capítulo 2, versículo 8, veja o que a graça de Deus, que é acolhedora e não acusadora, ela faz na sua vida. Observe. Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça acolhedora, ela nos proporcionou o quê? A salvação. Mas é salvação eterna? Não. A salvação da nossa mente, onde vivíamos embaixo de manipulações, de engano, e essa graça, a nos ser revelada, ela nos salvou, nos libertou de tudo isso. Porque salvo você já é em espírito. Mas a liberdade, ela diz respeito à sua mente, ao seu intelecto. Era onde você vivia aprisionado, e a graça acolhedora te salvou, te libertou. E essa liberdade é para você viver e não permitir que nada jamais venha te manipular. A graça, ela é acolhedora por ser
fonte de justiça em nossas vidas. Fomos justificados, fomos libertos de uma condenação que o homem lançou sobre nossas vidas. De uma condenação onde eu e você éramos acusados. Quando não se dava o dízimo, quando não fazia A ou B em que o homem mandava. Então leia comigo, 1 Coríntios 6,11, veja o que diz. E o que alguns têm sido, mas haveis sido levados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do pastor, não, em nome do Senhor. Mas era em nome do pastor, não era? Não era em nome do pastor que você era santificado? Sim ou não? Era. Mas hoje nós somos santificados, nós sempre fomos, mas nunca tínhamos o conhecimento disso. E hoje, pela graça, diz que, sendo santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então a graça acolhedora, ela nos justificou, ela nos libertou. Leia comigo, Romanos 4:25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. E é isso que a graça de Deus, ela fez em sua vida. E fará na vida daquele que romper com o sistema, que passar a crer que a graça, ela é o único escape para que você seja salvo e justificado. Glória a Deus. A graça acolhedora, irmãos, ela é fortaleza em nossas vidas. Ela nos dá força, como eu terminei de dizer. Nos momentos de dificuldade e de luta, Deus, ele sempre trará uma palavra para o seu coração. E você terá força, ânimo para prosseguir adiante na sua vida, na escolha em que você tem feito nos dias de hoje. Então, ela é fortaleza para as nossas vidas, além de outros benefícios em que ela nos proporciona. Em 2 Timóteo 2:1, veja o que diz. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então Paulo, ele ensina a Timóteo a se fortalecer na graça, a estar firme na graça, aprendendo com o evangelho da graça de Deus, aprendendo com a sã doutrina que está na Bíblia, e não com a Bíblia como toda. Mas no evangelho, na sã doutrina, o evangelho da graça de Deus que está na Bíblia. É dali que você vai se fortalecer a cada dia. É dali que você vai ganhar força. É dali que você vai prosseguir nessa graça em que Cristo, ele te chamou. Amém? Nós vamos estar encerrando em dizer que os livros históricos de Mateus, Marcos e João falam de pessoas que foram desprezadas por homens, mas acolhidas por Jesus. E hoje, como eu terminei de dizer, nós temos a graça de Deus que nos acolhe, que diz que somos mais do que vencedores, que diz que eu e você, que nada, melhor dizendo, pode nos separar do amor de Deus. Nada, absolutamente nada. Por isso, permaneça firme na graça. E você que ainda não abriu o seu coração para o evangelho da graça de Deus, faça essa experiência, porque você não vai se arrepender. Você irá descobrir coisas que você aprendeu completamente diferente aonde você viveu, achando que estava fazendo para Deus, onde na verdade era para o homem. Ainda que você tivesse o zelo, mas o zelo sem o entendimento. E a graça de Deus, hoje, nessa hora, ela te traz o entendimento baseado ao zelo que você viver
para Deus. Desde já eu agradeço a todos os amados que nessa manhã me suportou com essa mensagem em que eu estou transmitindo para o seu coração. E que nos próximos vídeos possamos estar aprendendo com o Evangelho da graça de Deus a cada dia. E que essa graça acolhedora, ela permaneça na sua vida, porque a graça é o amor infinito de Deus para a sua vida. Amém? Graça e paz, e até o próximo vídeo, querendo o Pai.